Eu nunca vi um município que conseguisse somar academia, poder público, sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores em prol de uma ideia única, sabe? Porque Colatina entrou no mapa das startups. Isso a gente fica assim maravilhado e com a sensação de missão cumprida. Então, de fato, Colatina tem sido um solo fértil e um solo produtivo, né? Você vai criando um movimento, uma base de alimentação nessa pirâmide permanente. Esse projeto, esse valor, esse incentivo financeiro fez a gente renascer. A gente nascer em função do projeto. A gente está com startup na China, a gente está com uma mobilização grande dentro desse ecossistema, com envolvimento do poder público, com envolvimento das pessoas e dando agora resultados. E com isso se faz com que muitos talentos, talvez tivessem que sair daqui para ir para Itajubá, ir para Santa Catarina, fiquem na cidade. A inovação é um processo que começa com uma ideia, mas dependendo do cenário, do contexto que você está vivendo, a tecnologia vai ser o meio necessário para que essa ideia se torne realidade. Para inovar, você precisa propor uma melhoria para pessoas. Envolve uma maneira de fazer diferente, uma maneira de abordar diferente, uma maneira de olhar diferente, mas não é só a tecnologia, não. Quando a gente olha no cenário do Espírito Santo no futuro, vai ser um cenário onde a tecnologia vai estar bem presente. Tecnologia não é só byte. Não, tecnologia não é só fibra ótica. Tecnologia é o lápis que foi criado, é a linguagem que foi criada, a oralidade que foi criada. A primeira tecnologia criada pelo homem, sabe qual é? História. A virada de chave da inovação na minha vida e depois com a liderança que eu acabei tendo na cidade foi quando ali por volta de 2009, o IFES começa a desenhar o processo de criar uma incubadora. Com a estruturação da incubadora da Serra, aqui a gente já começa a discutir os passos para fazer a incubadora do Campus Colatina. E aí a incubadora entra nesse contexto, né? A gente faz parte de um ecossistema de inovação, dando apoio a novos empreendedores ou empreendedores que já estão aí há muito tempo no mercado, mas que querem de alguma forma melhorar os seus negócios, né? Se capacitar de uma forma mais profissional. Quando o IFES resolve criar uma incubadora e começa a mapear lideranças que já tinham em sua vida algum tipo de abordagem inovadora, é o momento. Em outros estados, em outras cidades, isso não está pronto ainda. Nem todas as cidades o IFES tem a organicidade, a estrutura e o diálogo que tem em Colatina. E aí, em abril de 2010, a gente faz aquilo que seguramente é o primeiro evento de inovação formal em Colatina. Aí a gente começa uma história aqui em Colatina em 2010. O primeiro seminário, o segundo seminário, juntar essas pessoas aqui. Cara, em abril de 2010, juntar esses caras para ficar aqui uma sexta-feira à noite, um sábado, dia inteiro discutindo inovação, irmão. Sabe qual foi a minha estratégia? Eu fiz one-on-one, fiz um por um e investi no café. Pensa no café.
deve ter sido o melhor coffee break da história dos eventos do campus. Porque se os caras não gostassem da discussão, do café, ninguém ia reclamar. Primeiro, a gente precisa de casos de sucesso que sejam inspiradores, né? Então, eu consideraria, no caso específico de Colatina, houve um alinhamento perfeito. A FAPES, que é o maior vetor de indução, de inovação do Estado do Espírito Santo, é de 2004. Em 2010, a FAPES era uma criança de 6 anos. Então, a gente começou quase que ao mesmo tempo que o próprio movimento de inovação no Estado do Espírito Santo. Colatina se preparou, se posicionou e é certamente um dos ecossistemas mais organizados e mais promissores do Espírito Santo. O termo ecossistema, ele vem da ecologia. Então, ecossistema significa o quê? É um ambiente onde eu tenho diferentes atores, diferentes instituições, trabalhando juntos de forma competitiva e colaborativa em prol do meu ambiente local. Tem IFES, tem Unesc, tem poder público vocacionado, tem instituições sólidas, tem um setor produtivo muito poderoso, muito diversificado. Então, Colatina é um exemplo de ecossistema em pleno desenvolvimento e bem-sucedido, que certamente vai trazer muitos benefícios para a região. O principal desafio era cultural, era transmitir para as pessoas a noção correta do que é a inovação e das oportunidades que ela apresenta para qualquer ambiente, seja uma faculdade, seja uma empresa tradicional, pequena ou grande. Era cultural, era formar as pessoas, cuidar das pessoas. A maior dificuldade de um ecossistema de empreendedorismo inovador é quando essas entidades, esses atores não trabalham de forma colaborativa. Nessa medida, a criação do seminário e a criação de outras ações de formação de lideranças, de identificação de lideranças, foram as estratégias e ações que a gente teve para lidar com esse desafio. A gente precisa lembrar que a gente está falando em uma cidade do interior, né? A gente acha que não tem muita coisa acontecendo. E Colatina é um turbilhão de acontecimentos em prol do ecossistema de inovação. Desde 2010, Colatina já vem, de certo modo, discutindo ciência, tecnologia e inovação lá com o primeiro seminário de ciência, tecnologia e inovação. Ele tinha 5 objetivos estratégicos. Num deles, a gente mencionava a institucionalização da gestão da inovação por meio de superintendências, secretarias ou diretorias. Então, estava no papel uma demanda para que nós tivéssemos um interlocutor qualificado dentro da gestão municipal para discutir inovação. A gente sentia essa falta. Existia um movimento que foi, então, fortalecido pela chegada de uma secretaria, de um secretário com experiência, de um prefeito que tinha a experiência de fazer transformação por meio do desenvolvimento econômico e social. E em 21, a gente tem realmente a notícia da criação da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma das raríssimas do Espírito Santo, uma das raríssimas do Brasil, e com uma agenda incrível, assim, né? E eu procurei trazer o melhor quadro para a ciência e tecnologia, para fazer o planejamento estratégico de longo prazo da Secretaria, para pensar o futuro de Colatina também estrategicamente, com base ancorada numa cidade empreendedora e numa cidade inovadora. Com a criação dela e com a chegada do professor Buffon, José Antônio Boff Buffon, o que aconteceu? Nós tivemos uma aceleração do processo de criação do nosso ecossistema local de inovação. Então, a SECT veio para provocar essa transformação em Colatina e também para estimular a interiorização desses processos, desses projetos de ciência, de tecnologia e inovação para o interior do Espírito Santo. Então, isso foi muito produtivo. Onde no testamento de Adão e na ata de fundação do mundo está escrito que Colatina não pode ser um polo dinâmico de inovação? Eu não achei isso, então se não achei é porque pode. Todo esse trabalho que nós fizemos na gestão do Guarino aqui não teria a rapidez que teve se não tivesse um movimento na cidade há mais de 10 anos de professores e pesquisadores do IFES, da Unesc e de outras instituições que já tivesse consolidado a ideia de que Colatina poderia ser um polo de inovação. A terra foi arada pelo Seminário Municipal de Ciência e Tecnologia. A sementinha foi plantada pelo professor Buffon. E o professor Rones
foi quem regou. Então, há mais de 10 anos, naquela época, já vai para 15 anos esse movimento, é um movimento bastante estruturado aqui na cidade. Então, eu procurei esse movimento e aí encontrei o Rones. Eu já conhecia ele pela FAPES, né? Eu já apoiava essas iniciativas como presidente de FAPES. Eu encontrei nele um interlocutor com capacidade de entrega. Então, isso que foi muito importante. Então, a criação da secretaria e a chegada do Buffon, e sob a liderança do Guerino, a gente tem essa aceleração. E os resultados não pararam de acontecer. Eu vi que era possível fazer muita coisa aqui, até porque uma secretaria como essa demanda muito pouco dinheiro. Demanda muito mais conhecimento, articulação, capacidade de convencer pessoas. O Buffon, por ser um professor, ser da universidade, também tem uma relação com a academia muito forte. Então, isso facilitou muito na época aqui a relação, principalmente com o IFES. Aí quando eu vim para a Colatina, eu falei assim, por que não eu pegar o aprendizado do Sinapse, o aprendizado da Centelha, que eu conheço os dois, eu melhorar esse programa de ideação. Todo o ambiente está organizado, o ecossistema está articulado, as pessoas estão em diálogo, os resultados estão acontecendo. Agora a gente precisa induzir inovação na veia. O que isso significa? Pegar pessoas a partir de 15 anos que tenham uma ideia e que queiram transformar essa ideia num produto ou num serviço inovador. Isso é o programa Gênesis. O Gênesis é uma parceria, Secretaria de Ciência e Tecnologia Estadual, que coloca recursos num fundo, né, no Fundcitec. A FAPES, Fundo de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, que gerencia esse fundo e coloca esses recursos nos programas. O IFES Colatina entra como um parceiro para operacionalizar esse programa, e a Prefeitura de Colatina, né, idealizadora do projeto, que ela auxilia na mobilização de todas essas pessoas para estar no Gênesis. O programa foi lançado, né, numa articulação muito legal, típica dos ecossistemas de inovação. Então, a FAPES, ela é uma autarquia estadual, está vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Ela tem um papel de executar o fomento do Fundo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundcitec. Antigamente a FAPES tinha um foco muito grande na academia, projetos de pesquisa, estruturação de laboratórios, e aí a FAPES ela passou a investir em inovação a partir do Tecnova 1, vamos colocar. E todos os editais que a gente lançava, a maioria dos recursos a Grande Vitória ia lá e abocanhava. Porque as universidades, a maioria estão aqui, questão de poder econômico aqui é maior, a infraestrutura da Grande Vitória é maior, e o interior acabava ficando marginalizado nessa questão. E mais recentemente, a FAPES tem dedicado parte do seu fomento para ações nas micro-regiões capixabas. Quando nós apresentamos ao governo a ideia, a FAPES adorou a ideia. E aí a FAPES comprou essa briga e falou, não, vamos desenvolver essa ideia. Aí, Vitor, mas a gente não quer só o recurso da subvenção econômica. A gente queria envolver o município, a gente queria envolver as prefeituras e a gente queria um edital que fosse pré-centelha. E aí a FAPES falou assim, mas eu gostaria de fazer para uma região como um todo. O Estado tem uma abordagem regional. Falei, ok, então vamos fazer na região. Como é um programa que veio para interiorizar o fomento, aí o incentivo às áreas de ciência, tecnologia e inovação, por meio de ideias com grandes potenciais, a obrigatoriedade dele é que ele fosse executado na microrregião Centro-Oeste, que envolve 10 municípios aqui do entorno de Colatina. É inédito. É a única cidade do Brasil que tem seu próprio programa de ideação. Não é mais só dela, é da região, e não é mais nosso, é da FAPES, a metodologia. Então, Colatina foi o pontapé, foi o ponto de partida para de muitas outras ações que nós esperamos ver de pé e financiadas aí. Então, Colatina acabou sendo o eixo central, mas é responsável por mobilizar esses outros municípios a trabalharem junto, a captar ideias aí junto às outras prefeituras, às outras instituições de ensino. Então, ele tem um propósito de regionalizar esse apoio, esse incentivo aos jovens tirarem as suas ideias da cabeça. O Gênesis, assim como a própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi um vetor de aceleração. E essa aceleração só foi possível por conta desse solo fértil que vinha sendo cultivado ao longo de uma década e porrada, né? Que é formando as pessoas, preparando ela para os conceitos básicos de como lidar com a inovação. O Gênesis, ele tem capacitação em todas as fases. Ele capacita antes de colocar a ideia, capacita para fazer a ideia, capacita para fazer o plano de negócio, capacita para fazer o plano de empreendimento,
você bota o dinheiro e capacita e monitora depois. Então, ele tem capacitação em todas as fases. Então, a taxa de mortalidade e abandono é baixa. Dividimos a execução do edital em 3 etapas, tá? Justamente para poder difundir essa questão da educação, essa questão da capacitação. 178 ideias submetidas, 150 na primeira fase de seleção, que receberam 20 horas de capacitação. Na segunda fase de seleção, passaram 60 ideias. Essas 60 ideias receberam mais 20 horas de capacitação e passaram por o pitch. Eles tiveram que apresentar para o ecossistema de inovação, durante 3 minutos, aquela ideia de negócio. Eu fui bolsista na incubadora aqui do IFES, então eu já estava mais ou menos conectado aqui com o sistema de inovação. Participo fortemente também do ecossistema local de inovação e o Gênesis fez uma campanha bastante interessante e isso acabou chegando até mim. Eu tinha ideia, só que tinha um medo, assim, ou melhor, nem me imaginava abrir uma empresa. Não era do meu ramo, assim, de formação. E o programa Gênesis, ele meio que me empurrou. Assim, eu submeti, aí eu fui passando, fui ficando mais sério a cada etapa. Aí eu tinha que correr com as coisas, tinha que dar conta de tudo. O principal auxílio, a principal ajuda do Gênesis não foi ajuda financeira. Embora a ajuda financeira ela tenha sido legal, interessante, na verdade, o que o Gênesis mais me serviu foi no conhecimento. Eu vejo que o processo de incubação e o processo mesmo de cursos, né, de todo tipo de capacitação que a gente dá, ele não é somente para o negócio em si, às vezes é para o profissional também. O programa te dá esse suporte geral de uma empresa. Tanto marketing, quanto negócios, quanto gestão financeira, que sempre foi o meu ponto mais fraco. Ou seja, eu poder me construir como pessoa e como empreendedor. A oportunidade veio assim com peixe, com anzol, com tudo. Porque eu tenho a ideia agora, me ajudaram a desenvolver essas habilidades que eu ainda estou desenvolvendo e também me deram os recursos para que eu pudesse botar em prática. Então, tem um conhecimento e tem um recurso para iniciar a empresa. Então, para mim, foi essencial. Porque não adianta subvenção econômica, não adianta investimento se você não sabe exatamente o que fazer com aquilo. Então, além do fomento, o programa Gênesis ele aparece como um mentor daquilo que eu precisava. Como eu posso, de fato, agora transformar essa ideia que eu tenho em algo real, em algo alcançável, em algo tangível? E foi aí que o Gênesis nasceu, para me nortear nesse mundo dos negócios. E aí teve um dia, eu trabalho aqui no IFES, né? Eu estava na minha sala, trabalho na coordenação pedagógica, eu estava na minha sala e, de repente, o Rones entrou. Eu falo assim que ele entrou todo serelepe, né? Falando, ó, o edital do Gênesis saindo. E aí eu levantei da minha mesa e falei, gente, eu tô interessada nisso. Eu fiquei, assim, incrédula, né? Por causa que eu achei assim, nossa, desde o começo eu achava que eu não ia passar. Você sabe, aquela pessoa que tem aquela possibilidade, tem um mundo nas suas mãos de possibilidades e acha que não é para ela, sou eu. E a gente pode sim, através do programa, eu percebi que eu posso muito além do que eu imagino, entendeu? O sonho, ele existiu. Mas a possibilidade foi desencadeada pelo Gênesis. E outra coisa, nós não paramos por aí, não. Existe um incentivo, submete a outro projeto, tem outra proposta, vai em frente e o Gênesis continua incentivando a isso. Como coordenadora, foi proposta para mim, né, trazer algo inovador para a escola, né, que trouxesse alguns desafios para a escola, né. Desde 2022, começamos com a ideia de startup, desenvolver entre os alunos. Eu sou um jovem onde sou fascinado em inovação, em tecnologia, em ideias inovadoras e, de modo geral, no empreendedorismo. No caso, como a nossa escola prioriza questões de ideias inovadoras, isso é primordial devido ao Infotec, um incentivo não somente do professor, da professora, mas também da escola, a trazer ideias para a nossa Colatina, para o nosso município, para, quem sabe, para o mundo. Então, em 2023, surgiu o Gênesis, né, como proposta para desafios, né, de startups. E alguns alunos, né, que já participaram lá do nosso projeto da escola, quiseram estar participando do Gênesis, né, escreveram suas propostas, e nós tivemos 4 equipes na época,
E dessas 4 equipes, 3 equipes, né, foram classificadas na primeira fase. Na segunda fase nós tivemos, né, uma equipe que continuou, né, dentro dos 60 e no final ainda tivemos, né, a classificação do 38º lugar, que foi uma experiência fantástica para os nossos alunos. A nossa colocação final não somente foi motivo de alegria, mas também motivação para a gente prosseguir na caminhada, porque realmente a gente estava no caminho certo. É uma alegria tão grande, é tão profunda, assim, é uma sensação muito prazerosa de ver, assim, ver o Alisson, ver os outros alunos, né, que estão engajados nas faculdades, né, e outros que já estão, né, desenvolvendo suas próprias startups, tentando, né, esse mercado aí. A gente vê que de alguma forma nós fizemos parte disso, né? Isso traz uma sensação de alegria assim, que a gente não tem nem como descrever, né? A entrada do Gênesis para os jovens realmente capacita eles a se tornar uma pessoa realmente protagonista de suas vidas e principalmente da sua vida empreendedora. Por quê? O motivo principal é o seguinte, que ele já tem um sentido, já tem um norte aonde ele quer chegar e aonde ele realmente acha que é o caminho certo. Olha, isso é fantástico, é sensacional quando a gente vê a evolução dessas empresas, quando a gente enxerga eles ganhando cada vez mais maturidade empreendedora, maturidade do seu negócio. Isso é muito gratificante. Principalmente quando a gente vê que eles passaram nesses editais de subvenção econômica, né? Que eles recebem dinheiro como do Centelha, entre outros, né? Então a gente vê assim como que é legal orientar, né? E junto com essas capacitações saber que eles estão conseguindo passar, né, nesses processos e conseguir dinheiro e sobreviver e se destacar. Então, para a gente, eu acho que isso fecha com chave de ouro o nosso trabalho. Eu considero que o papel nosso até é estimular essa nova geração capixaba que passe a acreditar que ela pode, né, ser protagonista, né? E a gente depende deles para transformar o nosso estado, né, transformar a economia local. Se a gente pensar que lá em 2010 a gente era um movimento inicial, assim, que olhava a inovação, mas ainda não tinha uma certeza irrefutável de que aquilo daria resultado, e pensar agora que a gente está construindo tantos resultados, incluindo a criação dessas 100 novas startups, é sensacional, né? Hoje eu vejo que o Gênesis está oportunizando a todas as pessoas que têm essas ideias, que querem fazer alguma diferença, que estão ali vivendo problemas e sabe que tem uma solução, vamos dizer, uma solução ou uma estratégia para mudar alguma coisa no mundo, correr atrás. Pela primeira vez a gente fez seleção pública, tá? Das 60 propostas para as 20, teve uma etapa de pitch. Em novembro de 2023, lá na antiga estação central e agora terminal de ônibus, nós passamos quase 6 horas ouvindo o pitch. A primeira vez que eu fiz um pitch foi no programa Gênesis. Eu cheguei a fazer outros pitches, mas um pitch realmente valendo algo, valendo uma subvenção econômica foi no Gênesis. E ter feito esse pitch foi realmente algo bastante desafiador. Qual cidade do Brasil, com aproximadamente 120, 130 mil habitantes, tem um evento com 60 apresentações de pitches, vindo de um corte de 150? O nosso coração pulsava junto deles, porque você sentia aquela emoção dele de ter que falar bem em 3 minutos, e estava valendo ali uma vaga, né? Parte da nota, 20% da nota era aquela avaliação. Então, um dia incrível. Foi dentro do Colatina Conectada, ali dentro de uma sala climatizada, a galera apresentando os pitches e a comunidade votando, dando nota naquilo por um software. O que acontece? A gente criou um ciclo de amizade entre os participantes do Gênesis. E aí, nesse diálogo, nessa conversa, às vezes a gente fala assim, mas isso aí não tá legal. A gente começa a falar sobre o projeto dos colegas, entender o projeto dos colegas, e essa contribuição ela é importante. Quando a gente vive com essas pessoas, quando a gente tá nesses ecossistemas, você muda a cabeça, a sua mentalidade é outra.
você muda totalmente. Eu acho que uma particularidade do programa Gênesis é que a gente tem acesso também aos outros empreendedores que estão na jornada com a gente. Então, essa ideia de que o seu colega que você conhece, outras pessoas que você não conhece, estão numa caminhada, às vezes em setores diferentes, mas assim, caminhando com você tem como acessar essas pessoas, é muito interessante. Você acaba criando um ciclo produtivo, certo? Em cima daquilo que você acredita que é o seu projeto. E a oportunidade da gente compartilhar conhecimento, dificuldades também, ajuda muito. Isso incentiva a gente, sabe? A verdade é que os participantes do programa, eles não são concorrentes. Muito pelo contrário. É claro que teve um momento que nós precisamos concorrer com outros empreendedores e as vagas elas não são ilimitadas, isso é fato. Mas existe algo muito bom que dá para se criar com essa comunidade. Às vezes, você manda um WhatsApp para um, você manda uma pergunta para outro, você troca uma ideia com um empreendedor que está passando um problema muito semelhante ao seu, você descobre uma outra tecnologia que você nunca conhecia através de outro empreendedor participante do programa Gênesis. Então, fazer parte dessa comunidade, além de me manter em movimento, além de me manter ativo nesse ecossistema, também abre portas que a gente não esperava antes. Então, realmente, eu acho que é um ponto muito chave nós participarmos dessa comunidade. Eu acho que uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é não tenham medo de começar. Às vezes parece desafiador e só que o que você ganha com isso, a curto e longo prazo, é muito valioso. Então, por mais que você tenha medo de começar, você acha que não é para você, tenta. Porque mesmo se não der certo, você já ganhou muita coisa nesse processo. Então, não tenha medo de começar, que vale a pena. Quando eu relembro tudo isso do passado, vejo hoje como Colatina está, como todo esse ambiente está, o estágio de maturidade dele, eu fico muito feliz e me sinto assim muito motivada para entender que Colatina está abraçando todos os grandes talentos aqui, está incentivando os grandes talentos. É o bom desempenho dessa iniciativa que aconteceu em Colatina, como centro, mas que pegou toda a região do entorno de Colatina, agora vai ser multiplicada em outras micro-regiões do estado. Muita gente das outras incubadoras não compraram, vai ser mais um programa de subvenção, vai ser mais uma coisa. Hoje as incubadoras nos procuram, incubadoras grandes, e falam, olha, a gente quer um programa Gênesis, a gente quer um programa Gênesis na nossa região, de tão certo que deu o programa lá. E agora a gente precisa, é claro, dar continuidade, porque esse resultado ele vai vencendo essa inércia e ele vai ganhando uma energia que dá uma continuidade, que faz com que as pessoas consigam criar essas soluções. Nós fizemos isso em conjunto com todo o ecossistema, né? O IFES aqui, a Unesc, todas as instituições abraçaram fortemente, a CEDIC abraçou esse movimento e ninguém termina nada de novo. Eu cheguei ali, saí, os outros secretários que assumiram, tocaram isso daí e agora a cidade tomou conta disso. O Gênesis virou um programa da cidade, ninguém para mais disso aí. E outras pessoas vão dar continuidade, vão melhorar, vão aperfeiçoar, vão evoluir, né? O outro desafio importante, que é consolidar o Centro de Ciências, ele não pode ser desvirtuado. O objetivo do Centro de Ciências é um centro de apoio ao ensino de ciências. O Brasil precisa de ciência, cada vez mais de ciência. E o Centro de Ciências tem esse objetivo. Ali tem um observatório astronômico que vai mostrar o céu de Colatina real. Vai ter um planetário que vai simular o céu de qualquer dia, em qualquer época do ano. No dia que caiu aqui o cometa na Terra que extinguiu os dinossauros, você pode simular aquele dia, aquela hora, vamos dizer assim. E a gente torce aí também para o nosso Barracão do Futuro seguir em frente, para que a gente tenha um ambiente propício para que as nossas startups, os nossos talentos em tecnologia, os nossos talentos em economia criativa possam ter um espaço para que trabalhem em conjunto, de forma conectada, como um ecossistema cada vez mais fortalecido. O Barracão do Futuro, ele se formalizando, né, ele tangibilizando, ele vai ser um espaço para pessoas que não têm startups, por exemplo, que queiram um espaço para começar, elas vão ter ali o espaço. Um espaço para a gente poder fazer reunião, tem um espaço. Um espaço para a gente poder fazer eventos, tem ali. O Barracão, ele vem justamente para a gente manter e dar uma estrutura
para esta mão de obra qualificada, para essa cabeça pensante, sonhadora, permanecer em Colatina e desenvolver. E eu acho que é um sonho de todo colatinense ter alguma coisa que possa trazer um turismo, que possa desenvolver a imagem e a qualidade da vida das pessoas, da prestação de serviço do município. Eu tenho certeza que o Barracão vai trazer essa interligação e os nossos jovens irão produzir coisas brilhantes a partir do Barracão em Colatina. O Barracão do Futuro vai poder ter equipamentos para poder fazer protótipos, poderão ter ali. Então, é uma convergência em torno da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, o convite que fica é justamente participe do ecossistema local de inovação. Então, eu fico assim, muito satisfeito de ter estado nesse movimento de surgimento do Seminário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que em 2024 vira Pulsar Summit. A gente faz uma atualização de brand, né? A gente atualiza os objetivos desse seminário, cria uma marca nova e aqui está um troféu de instituição organizadora, ou co-organizadora, que fomos nós agora na edição de 2024. Considerando o que a gente já fez até agora, os resultados que a gente alcançou, trago aqui o troféu do Gênesis, né? Que foi uma colheita de tudo que foi produzido em termos de articulação, mobilização, formação de pessoas a partir de 2010. E entre esses resultados, essa colheita, eu gostaria de mencionar também, veja bem, esse troféu maravilhoso aqui da ArcelorMittal. O Campus Colatina é bicampeão 23 e 24, como academia aberta de inovação. Ganhar esse prêmio aqui é muito especial para nós, porque é um prêmio para o qual você não pode se candidatar, você tem que ser indicado por alguém. E agora, em 2024, além de Academia Aberta de Inovação, a gente ficou finalista também como ambiente de inovação. Batemos na trave lá para puxar 2 troféus. Considerando isso tudo que a gente fez, esses resultados incríveis, a boa colheita com o programa Gênesis, o que nos espera em relação ao futuro? E nesse futuro próspero vai ter o Gênesis 2. Já temos o estudo do ecossistema de Colatina, vamos fazer esse acompanhamento. Conseguimos recursos para um Gênesis do Caparaó, conseguimos para a região Central-Sul, que envolve o município de Cachoeiro, e conseguimos para a região do Rio Doce, que envolve Aracruz, Linhares. Isso deve alcançar pelo menos mais aí uns 30 e poucos municípios, e se somado à edição 2 do Gênesis da região Centro-Oeste, que é a nossa, com base em Colatina, até meados de 2027 nós vamos criar 100 novas startups no Espírito Santo. Isso é demais, hein? E eu espero que a Prefeitura continue colaborando, continue estimulando e dando apoio. Não precisa virar dono do movimento. Como nós não fomos dono do movimento. O movimento é da cidade. É um movimento genuíno e próprio da cidade. E tem uma dimensão, assim, eu tenho uma dimensão, uma percepção que, de fato, eu e mais uma série de pessoas muito importantes aqui da cidade estamos marcando um momento da história de Colatina, né? Como aquelas pessoas que foram lá e criaram o Cristo. Tá, saca, velho? O cara falou, pô, vou criar um Cristo lindão, gigante lá ali e tal. Os caras que falam assim, nós temos que reunir recursos e fazer uma ponte aqui gigante para ligar a Colatina com o norte. Então, eu sinto que nós agora estamos fazendo a mesma coisa, só que em vez de criar um Cristo, criar uma ponte ou criar uma instituição de ensino, como foi criado o Unesco, o Marista, né, ou o Campus Colatina, ou o Campus Itapina, a gente está criando uma cultura inovadora. Nós estamos criando um outro jogo, uma outra parada que não tem limite. Eu só aplaudo, eu fico feliz de estar na FAPES, um orgulho muito grande, né, de ver essa nova geração chegando com essa vontade, né? E quem sabe a gente vai se tornar referência em breve nacional. Rodar o Centro de Ciências, rodar a nova versão do Gênesis, fazer 4ª, 5ª, 6ª, 7ª edição do Fashion Call, implementar o Hub de Inovação, que é o Barracão do Futuro. É trabalho pra caramba. As pessoas estão empenhadíssimas nisso daí. Eu tenho certeza que a partir deste programa Gênesis 2, os nossos alunos, os nossos empresários, as nossas startups,
elas estarão diretamente vinculadas para que isso ocorra e flua, trazendo os retornos e que isso seja um sucesso de fato. Estar inserida nesse movimento, fazer parte de toda essa história, isso é um grande privilégio, né? E que eu agradeço demais, né, a instituição, a Unesc, e agradeço muito o professor Rones e o professor Buffon. Bom, é uma honra e uma alegria fazer parte de um movimento como esse. Você ter conceitos, ideias inovadoras, sugestões, iniciativas que vão transformar um ambiente, que seja regional, local. Você vê esse brilho no olhar das pessoas e você participar também da mão na massa. Você vivenciar a seleção, acompanhar o passo a passo, a incubação, a aceleração, ou seja, a mentoria dessas empresas, até o ponto delas efetivarem as suas entregas, é algo que fica na história da gente, fica na história do Estado, ficou na minha história, ficou no meu coração, ficou na minha memória. Eu tenho certeza que é um capítulo muito importante da ciência, da pesquisa e da inovação no Estado do Espírito Santo. Então, assim, a mensagem final que eu falo em relação ao programa é de agradecimento, sabe? Muito obrigado, Prefeitura de Colatina, e muito obrigado, IFES e as instituições que se envolveram, como o Sinvesco, por exemplo, no papel do Marcos Brito. Muito obrigado mesmo, viu? Por ter comprado essa ideia, por ter acreditado, por ter confiado na FAPES. Nunca desistam, nunca percam o gás, continuem sendo o Pulsare que nós somos, nós fazemos parte desse Pulsare, que é uma grande pulsação aí de energia, como uma estrela de nêutron, que continua aí pulsando sem perder a sua energia. Para simbolizar esse agradecimento a essas oportunidades que a inovação tem dado para a minha vida, como de rodar o mundo nos ecossistemas, eu vou ler um poema de minha autoria do livro Travessia. Travessia indica mudança, né? Indica fluxo, né? E esse poema é um poema bem curtinho, não é um poema romântico, pode ficar tranquilos. É um poema sobre recomeço e sobre a percepção das pessoas sobre recomeço. Pode ser? Um dia de outono pode ser um dia para se nascer de novo, para recomeçar. Um dia com uma lua, como a que vemos hoje, pode oferecer a chance para percorrermos os caminhos por outro caminho. Recomeçar como quem olha um rio de uma vila e tem a convicção de que todo dia ele pode ser novo. Ele, o rio, e ele quem olha. Todo recomeço cabe no átimo de um dia de outono. Colatina, 26 de maio de 2014, enquanto Lia Regina Zilberman, que é o contexto da produção do texto. Conseguiu, não vazou informação. Estamos aqui, direto de Xangai, China, para a nossa missão empresarial, para o desenvolvimento do Indocor,